Oi, pessoal, beleza? Matheus Ribeiro aqui. E nessa sexta aula, a gente vai ver sobre os aspectos estéticos que envolvem um texto literário, né? Mais precisamente em um poema. Então, a gente vai ver características que envolvem esse tipo de construção literária, né? Elementos estruturais também, o que precisa ser levado em conta na hora de compreender um poema, de analisar um poema, e vamos ver também, logicamente, poemas, né, de dois autores que pertencem a períodos completamente diferentes, tá certo? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente dar continuidade nos nossos estudos, na nossa caminhada. Só um minuto. Vamos nós. O termo lírico se relaciona a um tipo de composição poética por meio da qual os gregos cantavam ao som da lira. Ou seja, no período da antiguidade tinha a epopeia. Né? O que é epopeia? Era basicamente um poema, né, construído com uma narrativa longa que buscava valorizar os aspectos gloriosos, né, vitoriosos, heróicos, que envolviam o período histórico de uma nação, de um povo. Né? Os Lusíadas do Camões é um exemplo muito propício para isso. E aí surge uma forma de composição totalmente diferente. Por quê? Enquanto a epopeia trabalhava, né, envolvia a expressão coletiva, né, de uma nação, de personagens, né, que marcaram o passado histórico de uma nação, nós vamos ter uma forma diferente, mais íntima, né, feita por esse instrumento chamado lira ou pela flauta também, e que buscava expressar os sentimentos individuais, né? Tendo então uma proximidade entre o eu lírico e o objeto que é cantado. Lembrando que naquela época, né, a composição poética era cantada, né? E aqui agora, no segundo tópico. Em se tratando de textos literários, o estilo pode ser entendido como um elemento típico que caracteriza a produção literária de determinado autor. Ou seja, a expressividade do autor, né, desse autor, é construída por características pessoais relacionadas à sensibilidade, aos impulsos emotivos, né, à emoção daquele autor, daquela pessoa, traços psicológicos, culturais, né. Lá em Carolina Maria de Jesus, né, quando a gente falou sobre o quarto de despejo, foi possível perceber que o estilo da autora se construiu, né, se constrói por meio de como se fosse um jogo híbrido, né, entre uma linguagem formal, né, técnica, chique, e uma linguagem marcada por erros de ortografia, né, por erros de português, condenado por algumas pessoas também, né? E aí é por meio desse jogo híbrido que a gente consegue se referenciar a Carolina, consegue compreender a partir da escrita dela que era uma mulher pobre, né, que não era escolarizada, mas que estudava, né, que gostava de ler, de escrever e que tinha paz quando escrevia. Então, olha como é importante a gente compreender o estilo do autor, né? Em Iracema, por exemplo, como a gente falou lá no início, a obra é marcada, o José de Alencar trabalha muito com a metáfora, né? Com essa figura de linguagem que desconstrói essa ideia de que essa ideia de objetividade no texto literário. E a gente vai ver isso mais para frente, certo? Continuando. A gente vai falar agora sobre os aspectos estéticos de um poema. Né? Como foi falado antes, o poema é uma composição lírica, marcada pela subjetividade, né? Ou seja, pela existência de um eu que se expressa, o eu lírico. Ou seja, questões de afeto, né, de afetividade, de emotividade, são elementos que vão marcar, né, esse,
esse aspecto íntimo e sentimentalista de um poema, né? A gente tem a questão da subjetividade, ou seja, de um eu que vai estar se expressando ali por meio do poema. E aí é interessante a gente compreender, né, que existem expressões, termos, né, desconhecidos por nós, ou até mesmo palavras que naquela época eram usadas e hoje caíram em desuso. Então é importante a gente estar atento a isso, né, a buscar esse significado, porque pode facilitar a compreensão do poema, sim. Mas analisar um poema não se restringe, né, não se resume em buscar nas palavras uma classe gramatical, uma análise sintática, entendeu? O que a gente precisa compreender aqui é a subjetividade do eu lírico, né? Ver, estar atento às expressividades do eu lírico. O que ele está querendo mostrar para nós? Como que ele se expressa nesse poema? Tá certo? Agora aqui no segundo tópico. Em uma composição lírica, um dos elementos mais importantes é a musicalidade, né? No caso de uma construção poética escrita, esse recurso poético se mantém a partir das figuras de linguagem. Ou seja, lá no início, né, eu falei um pouquinho sobre a epopeia, sobre o surgimento da composição lírica, né, com uma postura mais pessoal, particular. E aí, quando essa forma que antes era cantada passa a ser escrita, né, os recursos da musicalidade são mantidos, né, como a repetição de estrofes, de ritmos, de versos, né, fonemas, né, a questão da rima, que eram utilizados não só para construir as rimas, mas que trabalhavam também com o sentido das palavras. Então a gente compreende que não só a musicalidade, mas também todas as questões estilísticas de um texto são compreendidas a partir do momento que a gente estuda sobre figuras de linguagem, né? Tá certo? Continuando. Aqui a gente tem elementos estruturais de um poema, né? Coloquei com cores diferentes para poder facilitar a nossa visão. Então a gente tem o metro. O metro é a medida da linha poética, né? Então não vou trabalha muito com a questão da contagem de sílabas, mas a contagem de sílabas poéticas não é igual à contagem de sílabas que a gente faz lá na aula de português, tá certo? Aqui é só para fins de definição mesmo, para facilitar o nosso estudo. Em poemas tradicionais, os versos são construídos até 12 sílabas, né? Mas aí a gente precisa, como eu falei antes, levar em consideração que a contagem silábica no texto literário é diferente da aula de português, né? Porque na a contagem na literatura você vai marcando aí na última palavra, né? Na sílaba forte você para ali, entendeu? Mas aqui eu não vou aprofundar não, tá certo? Vamos nas partes mais essenciais mesmo. A gente tem a rima, né, que é a semelhança entre os sons finais dos versos, e a gente vai ver isso em um poema lá na frente. Né? Estrofe é um grupo de versos de um poema, né? E aí, dependendo do número de versos, as estrofes vão ter nomes, né? Vão ter classificações diferentes. E a gente tem o refrão, que também é chamado de estribilho, ou seja, é um recurso poético que se refere à repetição de um verso no fim das estrofes. Lá na frente a gente vai ver como que isso acontece, certo? Recapitulando, o metro é a medida da linha poética, então o metro se relaciona à linha poética, ao verso. A rima são os sons finais dos versos que têm essa semelhança. Estrofe é o grupo de versos de um poema, né? E o refrão é a repetição que o poeta faz, né,
no fi da estrofe, certo? Diante de uma construção poética, a questão do desvio da norma gramatical deve ser levada em consideração, pois a linguagem poética não se compromete em seguir essa ordem canônica, pois o texto literário não busca ser objetivo. Ou seja, enquanto a gente aprende lá na aula de português, né, na análise sintática, que você tem aquela ordem da oração, né, você tem o sujeito, o verbo e os complementos do verbo, né, se o verbo é um verbo que pede complementos, lá você tem essa ordem que precisa ser trabalhada, né, uma ordem canônica que facilita o entendimento. Aqui no texto literário, né, no texto poético, nem sempre isso vai ser levado em conta. Ou seja, o poeta pode fugir dessa ordem, né? Pode cometer esse desvio da norma gramatical, mas não é um desvio, como que eu posso dizer? É um desvio intencional em favor da estética do texto. E aí a gente tem aqui o hipérbato, né? Que é uma das figuras de linguagem que a gente estuda, né? Tem várias, né? Tem metáfora, tem metonímia, tem catacrese, né? Onomatopeia, que é os sons, né? A representação escrita dos sons. E aqui a gente vai ver sobre o hipérbato, né? Que marca isso muito bem, esse desvio, como que eu posso dizer? Desconstrói a ordem que a gente aprende na língua portuguesa, né? E aqui a gente tem um trecho, né, do Gregório de Matos, do poema Inconstância dos Bens do Mundo, que a gente vai conseguir ver com clareza isso. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Então a gente percebe que no trechinho aqui do poema do Gregório de Matos aparece claramente esse deslocamento, né? Esse desvio gramatical que foi articulado por ele de forma que mantém a harmonia do texto, né? O encantamento nos ouvidos. A gente vai ter a questão da rima, né? Dia, alegria, escura, formosura. Então, o deslocamento, né? Essa desordem, digamos assim, dos versos, né? Foi intencionalmente projetada para poder trazer esse aspecto de harmonia e de encantamento, né? E aí, aqui em vermelho, eu coloquei só para a gente compreender que se a gente coloca os versos, né, se a gente desfaz o hipérbato e coloca na ordem que a gente aprende na língua portuguesa, a gente vai ter o seguinte: o sol nasce e não dura mais que um dia. Segue-se a noite escura, depois da luz. A formosura morre em tristes sombras, a alegria em contínuas tristezas. Olha que feioso que ficou o poema, né? Ficou muito objetivo, perde a graça. Você lê como se fosse um trecho de um texto informativo, né, de alguém que posta lá no Facebook, né, sem alguma coisa que viu na internet, né, algum texto mais voltado para a língua portuguesa. Olha que sem graça, né? Então, entender o hipérbato enquanto desvio dessa norma gramatical, para o poeta, é muito importante porque faz essa questão de ter um texto, né, bonito, né, em favor da rima, né, a beleza do texto literário como um todo. Tá certo? Aqui, a gente já tem o primeiro poema, né, que é da Cecília Meirelles. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre ela. E aqui eu selecionei um poema, um dos poemas mais conhecidos, se não for o mais conhecido, que se chama Motivo. Eu canto
porque um instante existe, e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo, nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Então, como a gente consegue percebendo aqui no poema de Cecília Meirelles, a gente vai ver um pouco primeiro sobre a estrutura desse poema. Né? Nós temos, então, né, a gente falou que estrofe é o grupo de versos. Então, nós temos 4 estrofes. Né? Cada estrofe é formada por 4 versos. Então, nós temos aqui um poema composto por 16 versos. No português, claro, o verso é a linhazinha, tá certo? Ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 versos. Só que a gente não pode ficar restrito a isso na hora de falar de um poema, na hora de compreender um poema. Aqui na primeira estrofe, né, o que o eu lírico está tentando expressar? Que o instante é o período que ele mais é o período que traz importância para ele. Ele se importa com o instante, com o momento agora, né? E aí ele fala, né, que entre ser alegre ou ser triste, ele é poeta. E é interessante perceber aqui que é justamente essa posição que o poeta assume. Porque ele não é 100% alegre, nem 100% triste. O poeta, enquanto escritor literário, ele é envolvido, né, por emoções, por sensações de alegria, de prazer, de afago, né, de completude, mas ao mesmo tempo ele pode ser levado sim por momentos de melancolia, de tristeza, de lástima, de dor, né? E aí, na segunda estrofe, a gente percebe que ele continua falando sobre esse instante, que o instante aqui é o irmão das coisas fugidias, né? É aquele que, como é que eu posso dizer? O instante passa muito rápido. O instante contribui para que as coisas aconteçam, para que o tempo, né, prossiga de uma forma muito rápida. Tem a fuga do tempo, né? E mesmo tendo essa fuga do tempo, o eu lírico não se deixa levar plenamente, nem pelo gozo, nem pela tormenta, pelo tormento, né, no caso. E aí ele fala: atravesso noites e dias no vento. Então você tem aí, né, o vento como um elemento da natureza, né? Se a gente pensa, né, que a gente senta no quintal aí, pega uma fresca, né, aquela brisa, né, aquela sensação de pureza, de liberdade, né? O eu lírico se expressa dessa forma. Por mais rápido que um instante possa passar, ele se permite ser levado por essa leveza. Ele não se deixa ser levado pelas tensões do instante, certo? E aqui nós temos um outro poeta, um poeta completamente contemporâneo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é o Braulio Bessa. Braulio Bessa é um poeta contemporâneo nascido do Ceará. Começou a fazer produções poéticas aos 14 anos, passando a ser conhecido como embaixador da cultura nordestina na internet a partir da página Nação Nordestina. E é interessante trazer um poeta contemporâneo, né,
principalmente sobre o Braulio Bessa, porque no livro dele ele fala sobre essa falta de acesso, né, sobre as tensões que o povo nordestino enfrenta para ser entendido como um povo, né? Quando eu falo isso, envolve questões de discriminação, de preconceito, né? Preconceito social, preconceito linguístico, essa falta de legitimidade do povo nordestino. Ele fala sobre isso no livro dele. E aí ele conta sobre as experiências, né, que ele teve ao passar pelo programa da Fátima, né, Fátima Bernardes, e ele, em resumo, ele fala que a poesia transformou a vida dele. Ele foi conduzido pela poesia de uma forma tão avassaladora que tudo aquilo que envolve, né, todos os acontecimentos que ele toma ciência, ele busca expressar, né, busca se expressar a partir de construções poéticas. E aqui a gente tem é, 3 estrofes do poema Recomece, né? E vou vou ler aqui para vocês para a gente poder compreender. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Vamos lá. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nem um lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Então aqui, né, em questões de rima, né, questões estruturais, a gente tem a gente tem 3 estrofes, né? Cada estrofe é formada por 6 versos, né? E nesse caso aqui nós temos 18 versos. Tem rima, Mateus? A gente percebe aqui que nas 3 estrofes o segundo verso rima com o quarto verso. Então a gente percebe essa articulação fonética, né, de som e tal, trazendo essa questão da beleza, né, da beleza aos ouvidos, né? E aí a gente tem aqui também a questão do, como é que fala? Essa questão da repetição do verso, né? Do verbo recomeçar, para colocar em jogo essa necessidade diária que a gente precisa colocar na mesa, reconhecer mesmo essa ideia de prosseguimento, de insistência, embora tudo esteja dando errado. Tá? Então, aqui em Recomece, né, no caso, a gente consegue perceber a sensibilidade do eu lírico e uma construção envolvida pela metáfora. Né? Então ele usa elementos metafóricos, né? A estrada for longa, a vida bater forte, né? Mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar. Ele, ao mesmo tempo que usa a personificação, ele usa a metáfora para, logicamente, não seguir aquela ideia de texto de objetividade. Né? A gente falou antes que o texto literário não se compromete, na maioria das vezes, com a objetividade. Né? É um poema com uma linguagem simples, né? Uma linguagem tranquila para a gente compreender, mas a gente percebe aqui que a expressividade do autor, do eu lírico, né, é mais importante. Né? Essa expressividade gira em torno não apenas de expressar os sentimentos de esperança, de fé, de perspectiva, mas principalmente ele se permite ser conduzido pelas emoções e reações provocadas pelo mundo, né? Pelos acontecimentos
que ele se depara. E aí é interessante entender isso porque esse poema ele foi construído, né, as, as emoções que envolvem esse poema vêm por conta de um deslizamento de terra, né, que aconteceu na cidade de Niterói, que desfez o ambiente familiar, matou a família quase toda, né, restando apenas uma única menina, uma menina de 8 anos chamada Laura. Né? Então, o recurso da repetição aqui usado pelo Braulio Bessa é justamente para evocar, né, para afirmar essa necessidade humana de continuar a caminhada, de recomeçar, de se levantar dos escombros e entender que a vida continua, que a caminhada ainda não acabou, né? Que o ponto de chegada ainda está longe, né? Embora seja muito difícil, né, gente? Da gente, que é muito bonito a gente falar isso, mas na prática nem sempre é bonito assim, nem sempre é tão fácil compreender isso, tá certo? Então, a aula se encerra aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. Deixa eu me ajeitar aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido trazer uma explicação simples, facilitadora, né? E a gente vai encerrar a aula com um outro poema, né, do Braulio Bessa, que se chama Si, e eu espero que vocês, de forma geral, tenham tido uma experiência bacana com a aula de hoje, tá certo? Qualquer coisa, a gente tem plantão de dúvida na quarta e na sexta-feira, né, a partir das 16 horas. Então, qualquer dúvida que você tiver, né, algum comentário, alguma experiência, pode, chega junto, para a gente poder trocar uma ideia, tá certo? Então é isso e até a próxima aula. Tem um trechinho de um poema meu que resume muito esse exemplo que diz: a vida não é tão fácil, viver não é só sorrir. A lagarta que rasteja para evoluir. Se transforma em borboleta, depois voa por aí. E muita gente deixa de voar por criar bloqueios. Pelo si. E si. Então, meu poema hoje fala disso. Eu disse: e se ninguém me der força? E se ninguém confiar? E se eu for invisível? E se ninguém me enxergar? E se eu perder a fé? E se eu não ficar de pé? Se eu voltar a cair? Se a lágrima escorrer e se por medo de sofrer eu pensar em desistir? E se quando eu cair ninguém me estender a mão? E se quando eu me perder sem rumo, sem direção, se eu não achar caminho, se eu estiver sozinho no labirinto da vida? E se tudo for escuro, se eu não ver um futuro na estrada a ser seguida? E se esse tal futuro for pior do que o presente? E se for melhor parar do que caminhar para frente? E se o amor for dor? E se todo sonhador não passar de um pobre louco? E se eu desanimar, se eu parar de sonhar, queda a queda, pouco a pouco? E se quem eu mais confio me ferir, me magoar, e se a ferida for grande, e se não cicatrizar? Se na hora da batalha minha coragem for falha, se faltar sabedoria, se a derrota chegar e se ninguém me abraçar na hora da agonia? E se for tarde demais? E se o tempo passar? E se o relógio da vida do nada se adiantar? E se eu avistar o fim chegando perto de mim, impiedoso e veloz, sem poder retroceder, me fazendo perceber que o si foi meu algoz? E se eu pudesse voltar, se o si fosse diferente, se eu dissesse para mim mesmo: se renove, siga em frente, se arrisque, se prepare, se cair, jamais pare, se levante, se refaça, se entenda, se conheça, e se chorar, agradeça cada vez que achou graça. Se desfaça da preguiça, do medo, da covardia, se encante
pela chance de viver um novo dia. Se ame e seja amor. Se apaixone, por favor. Se queira e queira bem. Se pegue, se desapegue. Se agite e desassossegue. E se acalme também. Se olhe, se valorize e se permita errar. Se dê de presente a chance de pelo menos tentar. Se o "se" for bem usado, o impossível sonhado pode se realizar.